Paz do Senhor Jesus a todos. Ausente há alguns meses, né, do canal Tarde com Jesus. Como é bom, né, a gente passar alguns momentos com o nosso Deus, né? Seja tarde, uma tarde com Jesus, seja uma manhã com Jesus, seja uma madrugada. E hoje eu, ouvindo a voz do Espírito Santo falar comigo mais fortemente, decidi retornar ao canal, né? Há momentos em que nós passamos verdadeiramente pelos desertos, né? Assim como a palavra que o Senhor colocou no meu coração por esses dias, que fala de Agar, né? Mas antes de eu entrar nessa palavra, eu gostaria de pedir o compartilhamento. Você que puder compartilhar, curtir, comentar, né? O intuito desse vídeo, né? É glorificar o nome do Senhor, é passar a mensagem do Senhor. Nós somos embaixadores de Cristo nessa terra e por onde a nossa voz ecoar, né? Alguém pode ser liberto, curado, né? Nós somos uma voz profética nesse tempo, né? O Senhor nos chamou não para nós sermos mais um na multidão, porque na multidão tem tanta gente, né, perdida na multidão. O Senhor não nos chamou para ser mais um na multidão, mas para nós fazermos a diferença, né, porque muitas vezes a gente pensa, o que é a minha voz diante de tantas vozes, né? Tantas vozes existem por aí, vozes no YouTube, pregadores excelentíssimos, famosos, não tão famosos, não tão eloquentes, né? Tantas pessoas, tantas vozes, né? E por que que o Senhor faz tanta questão das nossas vozes? Da sua voz, da minha voz, se já há tantas vozes, né? Mas às vezes, através da sua voz, né, você vai atrair pessoas que não ouviria outro tipo de voz, tá entendendo? Às vezes a nossa voz pode não ser a voz que nós gostaríamos de ter, mas ela pode alcançar uma pessoa que Deus deseja alcançar. Então nós não podemos nos conformar de sermos uma voz na multidão, né? Nós não podemos deixar que a intimidação, o medo nos tire, né? Daquilo, do propósito que o Senhor um dia colocou em nossos corações. Então, quando o Senhor colocou esse coração, esse desejo no meu coração de fazer esse no YouTube, né? Esses vídeos no YouTube, eu pensei, repensei, pensei. Tantas pessoas já existem, né? Tantos canais, tantas pessoas que pregam, tantas pessoas que falam, mas o Senhor falou: não seja mais apenas uma voz no meio de uma multidão, né? Então eu me encorajei, por vezes eu parei, sim, há um tempo o canal está parado, mas né, nós temos que estar sensíveis à voz do Senhor. E nesta tarde eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus tem falado comigo nesse tempo, né? Que é sobre Agar, uma mulher que passou por um grande deserto junto com o filho dela, Samuel. Eles foram despedidos da casa de Abrão e de Sara, né? Porque Sara já não interessava mais a presença de Agar na sua casa. Ela teve o seu filho, o seu primogênito, né? Isaac, e ela começou a desprezar Samuel. Quis tanto Samuel, desejou tanto Samuel, fez com que o seu esposo se deitasse com a sua serva, porque ela queria um filho, não acreditava tanto na promessa, achou que era impossível demais e estava demorando para acontecer e desobedeceu a Deus, né?
e fez com que seu esposo se deitasse com Agar e tivesse um filho, porque ela não achava que teria esse filho. E quando Samuel nasceu, né, ela começou a sentir que verdadeiramente o filho não era dela, né? Ele era emprestado, né? Como pode se dizer. Ele era emprestado. E não demorou muito tempo também, não sei quanto tempo mais ou menos, né? O filho da promessa aconteceu, que foi o Isaac. Ela ficou grávida de Isaac, Samuel já tinha nascido, né? E a história conta que quando ela estava desmamando a Isaac, ela decidiu mandar Ismael embora com a sua serva. Simplesmente agora eles não prestavam para mais nada para ela, não significava nada. Então, o título dessa mensagem que eu quero colocar nessa tarde: será que nós estamos amando o que Deus ama? Né? Porque pensa bem, ela queria tanto o filho, né? Conseguiu ter o filho, mas depois que o primogênito dela nasceu, o que tinha sido prometido mesmo por Deus, ela rejeitou outro menino. Então, muitas vezes, a gente só ama o que sai das nossas entranhas, né? Isaac saiu das entranhas dela, Isaac saiu do ventre dela. Ismael não. Ismael foi de uma outra barriga, de uma outra mulher. Então, facilmente ela descartou a Isaac, né? E mandou Isaac e Agar embora de casa. Então, esse episódio, o Senhor me fez pensar no quanto nós amamos o que Deus ama, porque Deus amava também a Ismael, embora ele não fosse, né, o que Deus tinha preparado para eles. Isaac era o filho da promessa, mas de maneira nenhuma o Senhor deixou de amar a Samuel. Será que nós estamos deixando de amar as pessoas? Muitas vezes, não vou com a cara daquela pessoa. Às vezes nós nem conhecemos a pessoa, às vezes nós só sabemos quem a pessoa é pelo que os outros falam, mas a gente já diz, eu não vou com a cara de fulano, eu não vou com a cara de ciclano, ou a gente vai pelo que as pessoas falam, né? Muitas vezes a gente só anda naquele grupinho, só aquele grupinho, só aquelas pessoas que são interessantes para nós, né? As panelinhas, né? Esse tipo de coisa que não agrada a Deus, né? Nós precisamos descobrir o que Deus ama. O que Deus ama. Deus amava os pobres, Deus amava as viúvas, Deus amava os encarcerados, Deus amava os necessitados, Deus amava a todos, na verdade. Mas nós não. Nós muitas vezes fazemos acepção de pessoas e só amamos quem nos ama. E a palavra de Deus diz que nós temos que amar aquele também que nos aborrece. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que amar até os nossos inimigos. Então é tempo de nós amarmos o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Mas muitas vezes nós amamos, né, o que Deus odeia ou que Deus não aprova tanto, mas porque as pessoas aprovam, porque as pessoas amam, né? E aquilo que nós devemos amar, nós rejeitamos. Quantas pessoas rejeitam, né? Filhos, enteados, quantas pessoas rejeitam, madrasta rejeitam enteados,
crianças são mortas, né, por pessoas que deveriam amar, né? Então nós precisamos rever, né, nossos conceitos, nossos princípios com Deus, para que nós venhamos descobrir nessa tarde, cada um de nós venhamos descobrir verdadeiramente o que Deus ama. Deus ama a verdade, né? Deus aborrece a mentira, Deus odeia a falsidade, né? Então Deus é justo, a balança de Deus, ela é justa, né? Em Deus não há engano, não há. Então nós precisamos rever os nossos conceitos, né? E olhando para a vida de Sara, peregrinando naquele deserto, somente ela e o seu filho, como deve ter sido difícil para ela, né? Como deve ter sido difícil para ela aquela trajetória a qual Abraão a despediu juntamente com o menino, somente com odre de água para eles. Quando foi no meio do caminho, a água acabou, a esperança acabou. Por um momento ela pensou que estava tudo perdido, que o menino iria morrer, que ela iria morrer. Mas uma coisa maravilhosa aconteceu. Uma coisa maravilhosa aconteceu nesse deserto. E coisas maravilhosas acontecem nos nossos desertos. Nos momentos mais difíceis, o Senhor aparece. Como o Senhor apareceu para Agar. Do céu bradou um anjo e falou assim: Agar, por que choras? Ela estava chorando porque ela achava que seu filho ia morrer. E ele falou assim: por que choras? Eu ouvi a voz do menino. Provavelmente o menino estava chorando também. E imediatamente, o Deus que vê, aleluia, o Deus que viu Agar no deserto, onde para ela não existia mais esperança. O Deus que viu o menino, o Deus que me vê, o Deus que te vê. Aleluia. Ele falou para ela: olha para o lado. E do lado dela existia uma fonte. Aleluia. E ele falou assim: bebe da água para o menino, porque eu farei dele uma grande nação. Quero dizer que aquilo que as pessoas rejeitam, o Senhor não rejeita. Aquilo que as pessoas não amam, o Senhor ama. Aleluia. E muitas vezes nós estamos sem enxergar uma saída, sem ver uma resposta. E muitas vezes está do nosso lado. A fonte estava do lado dela, o poço que ela colocou o nome, o Deus que me vê. Aleluia. Quero dizer nessa tarde que o Senhor coloca diante de ti uma fonte, coloca um poço diante de ti, diante dessa impossibilidade, diante daquilo que você não está enxergando uma saída, uma solução para o teu problema, para a tua saúde. Não sei pelo que você está passando, mas o Deus que vê, Ele está aqui nessa tarde, Ele se faz presente nessa tarde. Há dias que o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Essa palavra tem ardido como fogo no meu coração. Porque muitas vezes nós achamos que o nosso caminho é alheio ao Senhor, que o Senhor não nos vê. Quando a palavra do Senhor diz em Isaías 49:15, pode uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre? Aquela mãe que amamenta, que segurou no colo, que pegou no colo? Todavia, diz a palavra do Senhor, ainda que esta se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos eu te tenho gravado. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O homem pode se esquecer, né? Todo mundo pode se esquecer de nós. Mas o Senhor é aquele que não se esquece.
O Senhor é aquele que não nos abandona. O Senhor é aquele que não nos deixa. O Senhor é fiel, é maravilhoso. Ele é o Deus de Agar que está aqui nessa tarde, falando conosco pela sua palavra. Agar, por que choras? Alabassori andabassaia. Por que choras nesta tarde? O Deus que te vê, Ele te contempla. Ele te vê quando ninguém vê, quando você está de joelhos ao pé da sua cama, orando. Ou mesmo quando você está chorando, que você não tem nenhuma palavra, somente as lágrimas correm do teu rosto. São nesses exatos momentos que Deus está te ouvindo, que Deus está te vendo. O Deus que vê, o El Roi. O El Roi é o Deus que me vê. Aleluia, Ele está te vendo nessa tarde, Ele está te contemplando nessa tarde e mandou eu te dizer que Ele tem vitória para você. Ele tem vitória para você, para sua casa, para sua família, para os seus filhos. Não importa a situação que você esteja passando, o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. O El Roi, Alabassuri canta Alamanaia, Ele está contigo para te dar vitória. Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra, né, da parte de Deus para as nossas vidas nesta tarde. Que o Senhor esteja abençoando você e a sua casa, a sua família, abrindo os teus olhos espirituais para que você veja o poço. Significa quando a gente não está vendo, a gente não está vendo, né, para a nossa vida uma situação, não tem como, a gente olha e não vê como. Esse poço foi a resposta de Deus para Agar. Ele abriu os olhos de Agar e imediatamente ela viu um poço do lado dela. O Senhor está abrindo um poço do seu lado, Ele está abrindo os teus olhos nessa tarde para que você encontre a solução, para que você veja a solução do teu problema. Ele está aí do teu lado e Ele vai te mostrar, aleluia, esse poço para você nesta tarde. Eu não sei de que forma Ele vai aparecer, Ele vai apresentar esse poço para você nessa tarde, mas Ele tem um poço para você, como Agar, que pôde beber água e dar água ao seu filho e prosseguir no deserto, né? E a palavra de Deus diz que de Samuel se levantou uma grande nação, né? Daquele que foi rejeitado, humilhado, a sua mãe rejeitada, humilhada, Deus levantou como uma grande nação. É assim que Deus faz, porque os humilhados Deus exalta e os exaltados são humilhados. E deixo essa palavra em nome de Jesus e agradeço a oportunidade em nome do Senhor nessa tarde por estar aqui mais uma vez nesse canal, né, com essa palavra, né, poderosa, porque a palavra de Deus é poderosa, ela é viva e eficaz e ela corta mais do que uma espada de dois gumes, porque ela é apta para discernir as intenções, né, os pensamentos e as intenções do nosso coração, e ela vai até juntas, até as nossas juntas, até a nossa alma, até as medulas ela penetra. Então a palavra de Deus, ela vem além, ela vai além, ela corta na nossa vida como uma espada. Que nessa tarde essa espada esteja cortando a tua vida, independente do que você esteja passando, creia que o Deus, aleluia, que te vê está aí. E não somente para te ver, mas para te abençoar, para te levantar, para te ajudar, para te fortalecer, para te renovar, para derramar força sobre a sua vida, unção, graça, favor, tudo aquilo que você está precisando nesse momento, de uma cura, de uma restauração. Se é seu filho que está nas drogas, seja lá qual for o problema, o El Roi, o Deus que me vê, aleluia, Ele está te vendo nesta tarde, amém? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, em nome de Jesus, e fique com essa palavra, compartilhe essa palavra com mais pessoas, se você sentir no seu coração, amém? A paz do Senhor e até a próxima.